Um grande bruxo não poderia se erguer sem o apoio de um poder extremamente influente. Foi um sonho para alcançar esse sucesso sozinho. Se ele tentasse construir seu poder e riqueza através de meios dissimulados, ele obviamente provocaria muitas pessoas. Em comparação, os Fawlens tinham apenas encontrado um pequeno inconveniente. Mesmo que Leilin se separasse da família, ele ainda teria o mesmo problema ao tentar fazer um nome para si mesmo. Era desnecessário dizer que sua identidade como nobre era bastante decente. Pelo menos permitiu que Leilin viajasse desimpedida em qualquer lugar onde a civilização humana se reunisse. Ele não suportaria desistir disso. Com a velocidade com que sua força estava melhorando, os Fawlens um dia seriam incapazes de atender suas demandas, assim ele teve que expandir os interesses da família. Se ele comesse mais, os outros teriam menos para comer. Leilin havia muito previu que o arquipélago do Báltico e os numerosos portos naturais pertencentes à família de Luís se tornariam obstáculos no crescimento da sociedade de sua família. Mesmo sem este incidente, os Fawlens um dia se tornariam inimigos do Marquês Louis. Depois de perceber isso, o olhar de Leilin ficou frio como o gelo. Se for esse o caso, eu vou mover esses blocos de distância comparada com os ricos e imponentes maquis. A família Fawlens simplesmente não está preparada a partir de agora. Mesmo se sairmos vitoriosos neste incidente, estamos destinados a manter um perfil baixo. Seria melhor. Os olhos de Leilin se arregalaram de repente, esta ondulação de energia. Ayahuasca, BIP. Tarefa estabelecida, inicializando scan. Pessoa suspeita descoberta na vizinhança. Recolha de alta energia detectada. A pessoa está determinada a possuir explosivos poderosos. A carruagem parecia ter ficado translúcida no exibição de shape, revelando as ruas e as pessoas na forma de numerosas linhas. Alguns transeuntes aproximavam-se sorrateiramente e foram marcados pelo ayahuasca. Eles são assassinos. Jacó estava correndo com a carruagem, mas ouvindo a voz de Leilin o surpreendeu por um momento. Não pare. Não mostre sinais de suspeita ou pânico. Vamos mudar de direção. O comando de Leilin foi transmitido para Jacó, mas parecia que não havia mais ouvido. Jacó parou por um momento. Ele já havia visto a transmissão de voz como uma habilidade única para um mago. Sendo experiente, ele imediatamente soube o que o jovem mestre havia descoberto. O craque ao som nítido do chicote soou. A carruagem, que estava saindo, de repente fez uma curva acentuada e entrou em outra junção. Eles ainda estão nos seguindo. Eles juraram não desistir até atingirem seu objetivo. Leilin podia ver a rota que os assassinos estavam tomando através do airship, e ele não pôde deixar de forçar um sorriso. Jacó, siga o caminho que estou prestes a dar a você. Como o jovem líder do Pier de Fawlens, Leilin não podia permitir que sua imagem próspera fosse danificada, aconteça o que acontecer. Se saísse a notícia de que um herdeiro de uma família nobre foi atacado em um tumulto no porto, isso poderia ser um grande golpe para o prestígio do porto. Muitos dos mercadores menos influentes teriam medo de se meter em encrencas e prefeririam fazer um desvio do que voltar para reabastecer seus suprimentos. Assim, embora Leilin já tivesse descoberto os assassinos, ele não podia agir no meio do centro da cidade. Jacó também sabia disso e seguiu firmemente o caminho que Leilin deu. Sob as instruções de Leilin, a carruagem saiu rapidamente do mercado tão suavemente quanto um barco. Chegaram a uma pequena estrada no campo e os assassinos apressaram-se em cercá-los um por um. Você está pronto? Jacó, rompa a linha de defesa imediatamente e envie um sinal para reunir o time de patrulha. Leilin parecia muito confiante. Mas jovem mestre, sua segurança. Jacó estava bastante hesitante. Isso não é um problema. Não se esqueça de que sou um bruxo e alguém mais forte do que você nisso, Leilin disse sem um traço de polidez. O rosto de Jacó ficou vermelho.
como se ele tivesse recordado as poucas experiências em que sofreu a derrota sob as mãos de Lei Lin. Seu desejo é meu comando, jovem mestre. Neste momento, algumas sombras que pareciam estar muito confusas atacaram-nas. Eles evidentemente perceberam que haviam sido enganados por Lei Lin mais cedo no porto. Sua fúria até os levou a retirar suas armas de assassinato imediatamente. Estas são as bombas de um alquimista Goblin. Lei Lin balançou a cabeça em desaprovação quando viu alguns objetos negros lançados em direção ao carro. Se eles fossem atacados por esses itens proibidos com tão imenso poder no porto, mesmo que o próprio Lei Lin não sofresse o menor dano, Jacó definitivamente sofreria ferimentos ou até mesmo morreria, muito menos os civis envolvidos. Mas agora eles estavam no deserto. Com um campo de visão alargado e o aviso prévio de Lei Lin, até mesmo Jacó seria capaz de evitá-lo. Estrondo. 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 A violenta explosão até fez com que toda a carruagem se desintegrasse em pedaços, e numerosas farpas foram atiradas por todo lado. Mas antes que isso acontecesse, duas figuras saltaram da carruagem. 1, 2, 3, 4. Ainda tem mais um, disse Lei Lin para si mesmo ao notar as 4 figuras em volta dele. Ele detectou 5 pessoas através do airship, mas agora parecia que havia outro sujeito escondido na escuridão, que evidentemente era seu líder. Rápido, saia! Lei Lin se virou e gritou com Jacó, que tinha alguns traços de sangue em seu corpo. Ele foi claramente afetado pela explosão agora. O poder das bombas alquímicas não é ruim, mas infelizmente são itens proibidos. Mesmo se houvesse um canal para contrabandear, a quantidade de antes deveria ser o limite. Jovem mestre, cuide-se, gritou Jacó em voz alta. Seus músculos estavam inchados, um sinal de que seu espírito de luta havia sido despertado. Com as mãos apertadas ao redor de um decapitador, ele correu rapidamente na direção do porto. Um de vocês, siga-o. Não deixe que ele fuja. As 4 figuras pareciam ainda estar imersas em como era uma pena que as bombas alquímicas anteriores não fossem eficazes. Vendo como Jacó realmente abandonou seu mestre e escapou, seus olhos estavam cheios de descrença. No entanto, em comparação com o líder dos guarda-costas imperiais, Lei Lin era claramente mais importante. Eles tomaram uma decisão depois de alguns momentos de atordoamento. Uma figura de cobra negra perseguiu Jacó, enquanto os outros 3 assassinos cercaram Lei Lin em uma formação triangular. Um nobre jovem mestre com uma pele tão fina e carne macia. Um dos assassinos lambeu a adaga em sua mão, enquanto a luz verde saía de seus olhos como um lobo. Haja rapidamente. Esse ainda é seu território, afinal. Alguém virá em breve. A explosão mais cedo obviamente não poderia ser escondida. Os 3 assassinos continuavam se aproximando, os olhos fixos no coração, na garganta e em outros pontos vitais de Lei Lin. Eles evidentemente não estavam planejando deixá-lo viver por muito tempo. Ele é um bruxo. Tenha cuidado com seus truques. No momento em que a voz parou, algumas figuras começaram a cercar Lei Lin tão rápido quanto o vento, e nem sequer lhe deram a chance de falar. 3 punhais que pareciam presas de víboras cercavam Lei Lin. A brisa aguda cortou a pele de Lei Lin. Eles são bem treinados. Lei Lin rapidamente fez um gesto com a velocidade do raio, e de repente ele cuspiu uma única sílaba. Uma explosão ensurdecedora soou mais alto que os primeiros. Isso ensurdeceu os 3 assassinos, e foi seguido por uma bola de luz branca flamejante saindo do dedo de Lei Lin. Isso fez com que eles fechassem os olhos involuntariamente. Estes foram os feitiços de Rank 0 ou os feitiços de Rank 0 Flare Sonic Snap. Dadas as situações, magias instantâneas como elas eram as mais apropriadas para usar. Além disso, Lei Lin também poderia ajustar e selecionar o feitiço ao seu gosto, baseando-se nas circunstâncias que encontraria. Isso foi muito melhor do que aqueles feiticeiros inflexíveis. Embora tenham sofrido um duplo golpe que os fez ficar cegos e ficarem tontos,
Os punhais dos 3 assassinos ainda se dirigiam lentamente para Leilin. No entanto, neste instante, Leilin de repente fez seu movimento. Sua mão se estendeu tão rápido quanto um raio, e a adaga do assassino no meio parou. Um acuponto em seu braço parecia ter sido atingido, e ficou fraco como uma cobra morta. Não? Não! Antes que o assassino pudesse terminar esse pensamento, a adaga em sua mão mudou de propriedade e agora estava em posse de Leilin Tumpi. Batida, 2 figuras voaram para trás. O assassino no centro, no entanto, não teve tanta sorte. Ajoelhou-se no chão com as mãos nas costas, enquanto o punhal que antes estava em sua mão estava pressionado contra o pescoço. A sensação da lâmina afiada fez com que cada fio de cabelo em seu pescoço se eriçasse. Você achou que eu era apenas um bruxo? Leilin riu friamente. Os magos eram todos relativamente solitários. Leilin tinha se mudado há muito tempo sozinho. Assim praticamente ninguém sabia sobre seu posto de feiticeiro além de Erninho. Até mesmo sua perícia em artes marciais foi ocultada por Jacó sob as ordens do barão. Eu queria perguntar quem mandou vocês, mas parece que você não vai dizer. A voz profunda de Leilin soava como o resmungar de um demônio para o assassino que estava ajoelhado no chão. Momentos depois, a adaga na mão de Leilin de repente cortou a garganta do assassino. Grandes quantidades de sangue fresco começaram a jorrar de sua garganta enquanto ele engasgava avidamente em busca de ar. O brilho em seus olhos diminuiu lentamente, e ele desabou no chão. Vendo como Leilin matou como se não significasse nada e como ele nem parecia ter uma reação desconfortável a isso, os outros 2 assassinos sobreviventes olharam um para o outro, ambos pretendendo fugir. Eles nunca sabiam que o alvo que enfrentariam seria tão difícil de lidar. Ele não apenas possuía boas habilidades mágicas, mas também era proficiente em combate. Seu controle extraordinário sobre o campo de batalha e seu estilo de matar impiedoso não eram coisas que um jovem nobre que era inexperiente na vida seria capaz de fazer. Agora, eles praticamente suspeitavam que algum tipo de demônio residia no corpo desse jovem nobre, ou talvez isso fosse outra pessoa se passando por ele. Mas ainda temos esperança. Determinação brilhou em ambos os olhos dos assassinos, e de repente eles começaram a fugir.